Roda de Fogo. Eu, Márcio Canciano, Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. Juntos, vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Vamos para os nossos destaques de hoje. Reivindicações da GCM. 50% Aprígio manda para a Justiça, 50% somente no final de junho. Empresa contratada por Aprígio demora mais de 7 horas para atender pacientes e ainda perde exames. Secretaria de Educação entrega uniformes em meio a uma grande confusão. Secretários de Aprígio batem boca, enquanto criminalidade volta a crescer em Taboão. Tribunal desaprova contas do deputado estadual Eduardo Nóbrega do Podemos. Terceirizada admitida por Aprígio em contrato suspeito serve alimentação de má qualidade aos alunos. É o que você vai ver agora. Estamos de volta. Vamos para o meu primeiro destaque de hoje. Reivindicações da GCM. 50%. Aprígio manda os soldados, guardas e tudo mais resolverem na justiça. O restante dos outros 50% vão fazer um estudo e vão dar um retorno somente no final de junho. As reivindicações não foram atendidas agora de imediato, e para você entender um pouquinho melhor, Adilson Oliveira, a questão da sexta parte, a questão do quinquênio, toda essa questão vai ser resolvida na justiça. O prefeito Aprígio disse o seguinte: vocês vão lá, colocam na justiça, se vocês ganharem eu pago, se vocês não ganharem eu vou ficar devendo. E o restante dos 50%, que é as 160 horas, reivindicação já muito antiga, né? Hoje já são 192, eles reivindicam para 160 horas. Para que o governo conceda 160 horas, eles pediram um prazo, porque há um impacto financeiro, né? Há um impacto financeiro na folha de pagamento. Então, o governo pediu um prazo até 27 de junho para dar um retorno aos GCM. Quem explica um pouquinho também, você vai ver um vídeo que foi feita uma reunião, um GCM aí no pátio da prefeitura diz aí para os GCMs. Veja o vídeo. Com relação... É isso? Não, quinquênio não. O quinquênio não. E a sexta parte, tá? O quinquênio e a sexta parte, os senhores em grupo de preferência, tá? Vai ter que entrar com a ação para a prefeitura pagar o grupo. Tá certo, senhores? O mais rápido possível. Comando, e vamos entregar para o pessoal aqui na prefeitura. Eles vão, juntamente com o cálculo que eles vêm fazendo, eles vão fazer o projeto para revogar as leis até o dia 27 de junho. Bem provável que saia antes para votação na Câmara, para que nós tenhamos o acesso do quinquênio e sexta parte. Muito bem, você viu as explicações dos GCMs que participaram da reunião com a Aprígio. E parece, Adilson Oliveira, que os GCMs vão ficar contando carneirinhos até junho, mas na minha concepção não vai dar não. Nós já havíamos adiantado aqui que muito provavelmente o Aprígio não cumpriria, não atenderia as reivindicações dos GCMs. Pelo menos a grande maioria, né? E, inclusive, na reunião, que foi na porta da prefeitura, debaixo do teto da guarita... Na portaria. Né? Não conversou nem com os guardas
lá no gabinete, ele cuidou, ele atende os servidores, ele tem tanto respeito, ele valoriza tanto os servidores municipais que ele atende os funcionários do lado de fora da prefeitura. Mas né? isso pegou tanto mal, Adilson, pegou tanto mal que depois das reuniões ele foi, né, para dentro do gabinete quando deveria ser. Pegou mal demais, atender o GCM na portaria, isso pegou muito mal. Ele já tinha atendido os servidores em geral os professores, né, em 2021, do lado de fora. Ele dentro do pátio, do lado de fora do portão, e os servidores na rua. Né? Mas, só para dizer que no discurso do Aprígio, o Aprígio já sinalizou que não atenderia as reivindicações e que se os guardas quisessem ter os adicionais por tempo de serviço, que fossem à justiça. Fosse à justiça. Né? Ele disse o que cabe ao executivo resolver, né? Se o executivo puder resolver, resolve. Se não, tem que resolver na justiça. Né? Então, assim, os guardas alimentaram uma expectativa, inclusive, né, deram até 48 horas para discutir sobre as reivindicações e acabou mais um mês. Eles precisam de um mês para discutir esses pontos que são reivindicações antigas. Né? E o que é engraçado, ou melhor, dentro dos corredores da Secretaria de Segurança, entre os guardas, o comentário é que, abre aspas, jogaram areia nos nossos olhos. Fecha aspas. Essa é a impressão dos guardas depois dessa conversa do prefeito, que agora ele precisa de um mês para ver se atende parte das reivindicações. Essa data 27 de junho, para você ter uma ideia, ela é a última sessão da Câmara. É a última terça-feira de junho. É a última sessão da Câmara, que se tiver que o governo, pode ser que ele dê, né? Pode ser que conceda 160 horas, diz que não tem dinheiro. Então, se a outra categoria reivindicar, ele vai ter que fazer o mesmo processo da GCM, sejamos justos. Né? Mas ele diz que não tem dinheiro. Caso consiga uma verba para isso, porque vai ter um impacto financeiro na folha, mas 40 dias para fazer um estudo também é muita incompetência, né, Deus? Para quem deu prazo de 48 horas, né, e depois mais um mês. Caso não venha para a Câmara no dia 27, então a Câmara entra em recesso, ela só volta em agosto, né, e depois, se tiver algumas coisas para o GCM, vai ser somente em setembro. Agora, nós podemos falar sobre os bastidores dessa reunião tumultuada, em que marcaram a reunião dos GCMs na prefeitura, mas o prefeito não estava lá. Foi o seguinte, é verdade, ó. Agora a questão dos bastidores, que você só fica sabendo aqui no Roda de Fogo. O que aconteceu era para acontecer na segunda-feira. Pediram para a GCM, nós já falamos na semana passada, só vou recordar. Pediram para eles iam na terça-feira na Câmara, pediram não, marcaram para quarta-feira. Né? O que acontece? O vereador Sandro Aires, presidente da Comissão de Segurança, protocolou na Secretaria de Governo essa reunião da quarta-feira para as 10 horas. Só que o super competente estrategista Mário de Freitas não comunicou ao prefeito Aprígio. Ele, entre aspas, Aprígio não sabia. Segundo Aprígio, ele estava em outra agenda, vendo ali umas calçadinhas, junto com a vereadora Luzena, vendo umas calçadinhas, né? Muito mais relevante que a TV dos guardas. Muito mais relevante. E tem mais um detalhe para você. Um secretário que a gente foi muito criticado na sessão da Câmara, não foi citado seu nome. Quem foi, Adilson? O nome do secretário? Alan Mohamed. E agora veio a doutora Michele e parabeniza o prefeito Aprígio que possa humanizar e cuidar da nossa guarda. Porque quando o político vai às ruas pedir o voto, ele fala que vai melhorar a educação, que vai melhorar a saúde e que vai melhorar a segurança pública. E quando a gente recebe aqui a guarda municipal,
a gente recebe aqui porque a gente também quer trabalhar para melhorar a segurança pública da nossa cidade. Agora, um secretário vagabundo que foi levar o vídeo lá para o prefeito para poder dar todo esse transtorno na Câmara, que eu me senti ofendido. O que eu quero aqui é respeito. Senhor Alan Mohamed, um secretário popstar que só fica na internet fazendo um videozinho. O senhor é secretário de planejamento. Tem que cuidar das questões do prefeito. Não jogar a Câmara contra prefeito. Não jogar vereador contra prefeito. E nem jogar prefeito contra vereador. Porque aqui a gente tem lealdade, a gente trabalha a favor do prefeito. Muito bem, ele foi muito criticado na Câmara porque ele isqueirou, entre aspas, isqueirou a Prígio durante essa visita às calçadas aí, ele isqueirou e botou fogo no Aprígio, que os vereadores estavam fazendo uma reunião com os GCMs lá e sem comunicá-lo. Ou seja, empilhou, né? Pilhou o prefeito. Pilhou o prefeito. Né? Colocou o prefeito contra os vereadores. Exato. Né? Isqueirou, né? Entre aspas. Aí o Aprígio chegou lá com a reunião, você já viu alguns vídeos aí, né? Chegou possesso da vida, não é verdade? E disse o seguinte, né? Esculachou os vereadores, né? Vereador não resolve em nada, ajuda um pouquinho, não resolve em nada. Quem ajuda mesmo, quem tem que resolver é o executivo, Adilson. Eu vou até falar que o Aprígio foi injusto com os vereadores, porque, salvo engano, Márcio, e você que nos acompanha, os vereadores não prometeram, não disseram que iam pagar as reivindicações. Só marcaram a reunião. Tanto é que nem podem fazer isso, nem tem competência para isso. Os vereadores não podem, né, garantir a aprovação de um projeto que gera despesa para a prefeitura. Os vereadores então só fizeram essa ponte entre os guardas e o executivo. E o Sandro Aires marcou a reunião do da Secretaria de Governo como tecnicamente tem que ser. Exatamente. Então, Aprígio, esse ataque que você fez aos vereadores foi injusto. Nós estamos aqui para defender os vereadores, muito pelo contrário. Eu acho que os vereadores são muito submissos ao executivo. Né? A Câmara virou um puxadinho da prefeitura. Né? Mas, em todo caso, vereadores... O que é justo é justo. Sim, os vereadores, vocês merecem ser tratados como capachos. Essa é a realidade, vocês merecem isso, porque vocês não se posicionam, aí vem o secretário que pilha o prefeito contra vocês, vereadores, e fica nessa situação. E ficaram bravos. Vocês não se posicionam, vocês não defendem a população. Ficaram bravos com o secretário, né? E o secretário de governo que pisou na bola, não falaram nada. Okay. Foi até engraçado o vereador Sandro falar assim: nós apresentamos um ofício ao governo para a reunião. Aí o Aprígio fez assim: e cadê o governo? Eu levei uma facada nas costas. Cadê o governo? O prefeito é o Aprígio. O prefeito, o governo é o senhor. Eu levei uma facada nas costas, segundo o Aprígio, e não perca, fica aí até o final, que nos destaques finais vem Aprígio aí dando um recado aí para você. Vamos para o nosso próximo destaque, Adilson Oliveira. Secretários de Aprígio batem boca enquanto criminalidade volta a crescer em Taboão da Serra. Olha essa história. A secretária Michele Santana de Segurança, depois que assumiu o cargo, marcou uma reunião dos funcionários da pasta e cobrou a participação de um funcionário. E esse funcionário estava designado para a secretaria autoproclamada Secretaria de Gestão Estratégica, Secretaria de Alan Mohamed. Aí, nessa questão, o secretário disse assim: não, esse funcionário está designado para a minha pasta.
Então, a secretária, eu não vou deixar esse funcionário ir nessa reunião marcada pela secretária Michele Santana. Ela, se ela quiser, ela faz um comunicado para mim com 5 dias de antecedência para ver se eu libero o servidor que está aqui na minha pasta, está sob a minha gestão. Né? Se ela quiser, ela faz um comunicado com 5 dias de antecedência. E aí, muito bem. Aí já ficou a relação estremecida entre a secretária Michele Santana e o secretário Alan Mohamed. Muito bem, inclusive esse servidor, o secretário Alan tinha dado uma tarefa para ele: divulgar a ação Prefeitura no seu bairro no Parque Laguna, que aconteceu no início deste mês de maio, né? No início do mês de maio, no dia 6. Né? Então, o Alan já tinha designado esse funcionário, que é da segurança, mas está sob a pasta dele, para divulgar essa ação nas BS, nas repartições da prefeitura. Muito bem. E aí, no dia da ação da prefeitura no seu bairro, lá no Parque Laguna, o Alan entrou em contato pela rede social com a secretária Michele e fez um pedido. Secretária Michele, a senhora, por favor, recepcione os policiais da Polícia Civil que eles vão participar dessa ação na UBS Parque Laguna, vai estar lá. Aquele circo que a gente viu, né? E o prefeito até colocou um palanque lá para não inaugurar nada. Muito bem. Aí a Michele não gostou. Falou, mas quem que chamou os policiais civis para este evento? Aí o secretário Alan Mohamed disse, fui eu que chamei. Aí ele falou, mas como isso não pode ser assim? Eu sou a secretária. Se são membros da segurança, eu é que tenho que chamar. Aí ela já começou a criar caso e ele disse que quem tinha que chamar, ela disse que quem tinha que chamar é ela, que ela é da segurança e que ela já tinha sido avisada pelo governo que o secretário Alan fica atravessando todos os secretários. Essa foi o que a secretária ouviu. Aí ele teria falado para ela assim, se a senhora está achando ruim, a senhora fale com o prefeito. Né? A ação já existe desde antes da sua chegada. O Alan falando para a Michele. Antes da sua chegada, eu já tinha comunicação com o comandante do batalhão da PM, com o delegado da área, com o delegado seccional e tudo mais. Eu não posso ficar esperando a vontade da senhora para fazer a ação. Esta foi a fala do secretário Alan para a secretária Michele, né? Segundo o Roda de Fogo apurou. Muito bem aí, Márcio, como é que você vê essa situação? Eu vejo um resumo da ópera. Né? Cada secretário faz o que bem entende e acaba colocando os pés pelas mãos por falta de uma única coisa. Não tem comando, é um governo acéfalo. Sem comando nenhum. O prefeito não é avisado das reuniões com a GCM, não comanda nada, deixa o secretário fazer o que quer. Resumo, né? Da obra é isso daí. Né? Agora, enquanto os próprios secretários do Aprígio não se entendem, Taboão da Serra vive sob o terror de criminosos. Nos primeiros 4 meses deste ano, só os roubos de veículos foram 93 roubos. Nos 4 primeiros meses de 2022, tinham sido 78, um aumento de 19%. Já os roubos em geral, os assaltos, de janeiro a abril, foram 646 ocorrências, 646 roubos. Em 2022, tinham sido 551, um aumento de 17%, Márcio. Roubo como este que ocorreu no último sábado, no Parque Marabá. Um criminoso em moto aponta a arma para roubar o celular de um morador.
Veja o vídeo. Isso foi na rua Sinésio Henrique Pedreira, em plena luz do dia. Márcio Canciano. Pois é, você fique atento que nós demos um prazo para a secretária de Segurança, né? Para não ver esses números que você está colocando. A gente tem os números do início dela, né? E vamos fazer um balanço depois dos números. Nós ficamos falando de 60 dias, 2 meses, que é para dar uma... e ver esses balanços. Ao que pouco indica, a gente não dá para ter, está aumentando, Adilson. Está aumentando. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Só para dar o outro lado, Márcio, eu procurei o secretário, o Alan Mohamed negou qualquer indisposição com a secretária. Já a secretária Michele Santana não respondeu. Me parece que a doutora, ela só veio para cumprir tabela, para fazer uma administração, né? Administrar ali, fazer o que está me parecendo é isso, está fazendo uma administraçãozinha ali, ela não está me dando uma confiança de que vai realizar um trabalho diferente do que já vinha vindo. O fato é que o governo Aprígio está acabando, né? Só tem praticamente 1 ano e meio e os mal avaliados, o governo mal avaliado, os secretários já estão com os nervos à flor da pele. É verdade. Vamos para o nosso próximo destaque então. Secretaria de Educação entrega uniformes escolares, mas em meio a uma grande confusão. A Secretaria de Educação começou a distribuir os uniformes escolares nesta semana, porém ainda restam os tênis, as meias e segundo informações, a dona secretária de Educação, senhora Dirce Tacano, retardou a entrega por falta ainda de 1.000 unidades. Por falta de 1.000 unidades, ela retardou a entrega para que fossem distribuído tudo junto. Tá? Então está gerando uma confusão com relação a tamanho. Não tem tênis, não tem meias conforme o kit, para completar o kit. Está uma grande confusão. E agora eu pergunto, nós fizemos mandamos lá, mas não tivemos resposta. Porque ela retardou a entrega faltando 1.000 e queria que entregasse tudo junto. Não somos em bom tom, já estamos em junho. Entrega, né? Entrega o que tem. Não, ficou lá estocado. Aí esperou chegar aos 1.000, mais os restantes para entregar. Dilson Oliveira. Falta. O que falta? Eu não sei o que falta. O que falta? Vamos ouvir o que os moradores falam o que falta, né? Porque o Aprígio fez a publicação de um vídeo dizendo que está entregando o uniforme, né? Pôs o depoimento de uma mãe, né? Fez um depoimento bonito até, mas só colocou um depoimento de uma mãe. Eu acho que eles tiveram dificuldade de encontrar uma mãe ou um pai, mais que uma, né? Que pudesse falar bem, né? De uma entrega de uniforme, de material e parcialmente. O uniforme foi entregue, né, com quase no meio do ano. Acho que eles tiveram dificuldade de encontrar uma outra mãe e só colocaram o depoimento de uma moradora. Mas vamos lá, nessa publicação no Instagram do Aprígio, olha a reação dos moradores. A Dani Cruz Ramos diz assim: pois é, material escolar entregue hoje, dia 30 de maio, cadê os uniformes? Ou seja, os uniformes não foram entregues para todos. A Aline Duarte: não entregaram os uniformes em todas as escolas, não. Na escola do meu filho, Emi Franjinha, não receberam e não tem previsão. Alunos usando uniforme dos anos anteriores. Absurdo. E já estamos no meio do ano.
a Geise Lima. Na MF Raquel de Queiroz, também só entregaram o material, o uniforme, nada. E aí temos a Silvana Alves, pior prefeito que Taboão da Serra já teve, descaso total. A Joelma Carneiro, a cara desse desprefeito nem arde, entregando os uniformes no meio do ano, meu Deus. Mais um detalhe, teve que passar na Globo. Será que se ligar para a Globo e mostrar os vídeos do Antena, acho que resolve, né? O que vocês acham? Né? Se referindo à reportagem que saiu na TV Globo na semana passada. Tem mais um Márcio Assunção. Precisa mostrar para a Globo, prefeito. Bom que os alunos terão material e uniforme para usar nas férias. Ironizando, né? E aí, mais um depoimento. A Tatiana Regina. Ah, claro, depois da Globo, vergonhoso, em pleno meio do ano. No mesmo dia da reportagem da Globo, na escola do meu filho, eles correram, colocaram um bilhete para irmos retirar o material no dia seguinte. Isso é uma vergonha. A Sara Chaves. Seria cômico se não fosse trágico. Tem coragem de fazer marketing com entregas de material e uniforme em algumas escolas no meio do ano. Algumas escolas. Agora, vai alegar que demorou a entregar o uniforme porque o uniforme é de qualidade, entre aspas. Não se preocupe, prefeito. Seu marketing a Globo já está fazendo toda semana para toda São Paulo. Pois é uma grande confusão. Quando o governo fala, nós já entregamos uniformes, não acreditem, porque só foram partes, algumas escolas, outras não receberam nada, uma grande confusão, e nem a Prijo e nem a secretária de Educação, Dirce Takano, vem colocar a sua cara, a sua lata para dar uma satisfação. Isso é um absurdo. Deixa eu só apresentar mais um depoimento do Wellington Abreu. Márcio, e você que nos acompanha. Porque esse vídeo do Aprígio, ele não faz nenhuma menção ao atraso. E o morador fala assim: prefeito, faltou inteligência para a sua equipe de marketing. Já passamos vergonha na Globo e você ainda quer postar vídeo. Um pedido de desculpa seria mais honroso, mas não, né? Mais fácil pegar o relato de uma mãe apoiadora. Hoje peguei do meu filho, porque ontem não pude ir. Não teve nenhum uniforme como vocês fazem parecer no vídeo. Agora, vamos dar nome aos bois. Você já começou a dar? Eu quero realçar. Os responsáveis ou irresponsáveis por essa desorganização, essa falta de planejamento, a secretária de Educação é a Dirce Takano. O subsecretário é o Oderlan Souza. 2 gestores ruins de serviço. Né? Ruins de serviço. Péssimos, né? Porque por essas e outras lambanças. A gente pode lembrar da gratificação, que eles prometeram 35% e deram R$300 para os ADEs e outras categorias. Mas quem nomeou os 2, Márcio? Foi o mandatário. Né? Não é? Então, não. Eu acho que não é possível o Aprígio, com tantas lambanças da Secretaria de Educação, com tantas lambanças na Secretaria de Saúde, e eles continuam. Não dá, aí é demais. Então o prefeito, senhor Aprígio, merece esses incentivos, entre aspas, merece. dos pais, Tudo que das crianças, dos pais dos alunos. O senhor recebendo uma enxurrada de críticas porque o senhor, né, entrega o material no meio do ano. Né? O senhor merece ser chamado, como uma mãe disse aqui, o senhor merece ser chamado de incompetente, porque é isso que o senhor está demonstrando ser, um prefeito incompetente que contrata 2 gestores, nomeia 2 gestores que também são ruins de serviço. Vamos para o nosso próximo destaque com Adilson Oliveira. O meu próximo destaque é que, vamos continuar falando de educação, Márcio, que a terceirizada admitida por Aprígio em contrato suspeito
em contrato suspeito. Star Nutri. Serve, você já deu um spoiler, serve má alimentação para os alunos da rede municipal. Só vou pegar minha ficha aqui para a gente ter um relato completo do que está acontecendo nessa área. O Roda de Fogo mostrou na semana passada aqui o estado de calamidade da escola Dalva Barbosa, no Jardim Salete, com a cobertura da quadra com risco de desabar, fezes de pombo no espaço, fazendo com que as crianças, impedindo que as crianças usem a quadra. Trouxemos inclusive o depoimento de uma mãe, a Maria Luísa Ribeiro, que relatou, além do problema na quadra, relatou que a alimentação é de má qualidade. Ela chegou a denunciar que falta higienização adequada no preparo da refeição para as crianças. Depois que o Roda de Fogo mostrou o descaso com a escola, a TV Globo foi até a Dalva Barbosa na sexta-feira passada e ouviu mais relatos de mães sobre a merenda. Vamos relembrar. Enfim, e agora nós se deparamos também com o problema da alimentação, né? Que foi trocada a empresa da alimentação. Tem crianças com queixa de vômito, diarreia. As crianças não estão conseguindo comer, se alimentar mais na escola, porque a comida está vindo ou vem crua, ou vem com muito sal, ou vem só aquela água. Então, assim, tá largado. E nós já tentamos, fomos na prefeitura, já tentamos por inúmeras vezes procurar. E assim, e o que preocupa mais a gente não é nem tanto uniforme, material, nosso aqui do Dalva, pelo menos, é a alimentação, entendeu? A alimentação está muito deplorável, então é isso que a gente está questionando, é a alimentação dos alunos, eles estão ficando doentes. Pois bem, apesar das reclamações das mães sobre o que está sendo oferecido para as crianças nas escolas, a prefeitura, o governo Aprígio, disse à TV Globo que, abre aspas, não recebeu nenhuma reclamação. O Roda de Fogo conversou com a mãe Denise Lima, que tem 2 filhos na escola Dalva. Ela reforçou os problemas com a comida que é servida aos alunos. Ela relata mau cozimento, os alimentos vão para os pratos das crianças crus, carnes como de porco e frango, arroz também duro ou com muito sal, macarrão também cru, feijão só com água, aquele feijão ralo, né? E quase não tem grão. E tem mais, a mãe diz que as crianças falam também que as saladas têm gosto de azedo. Então, sabe, Marcos, sabe o que acontece muitas vezes com a comida que é dada aos alunos, a você, aos alunos, aos filhos de você, morador de Taboão da Serra? Sabe o que acontece? Veja aí na imagem. Essa merenda que o Aprígio está oferecendo para os alunos da rede municipal de Taboão da Serra vai para o lixo. Está aí a foto da refeição no lixo, porque os alunos, as crianças, não conseguem comer, Márcio. Essa Star Nutri com um contrato super faturado, Adilson, a gente já tinha noção, nós já denunciamos aqui já. Qualidade, bom serviço, não teria como, né? Essa nova empresa não teria como, não poderia terceirizar um trabalho tão importante. Alimentação, cuidar das crianças jogadas ao relento. Eu não tenho dúvida, o próximo prefeito já era, que eles já aproveitem, porque o próximo prefeito que vier não vai permitir um negócio desse. Já que você falou dessa empresa, e nós perguntamos para a Denise, para essa mãe, desde quando a alimentação para as crianças é desse jeito aí, né? Cru, né? Mal temperado. Ela respondeu, desde quando a empresa que foi contratada entrou. Como o Márcio já disse, né? Nós já falamos sobre a terceirização da merenda escolar aqui no Roda de Fogo. Foi até em novembro do ano passado, né, Márcio? Exato, mais ou menos isso. Né? E essa empresa, a Star Nutri, é que ganhou a licitação, né?
para prestação de serviços de alimentação escolar. Ela tinha dado um preço, vamos entrar em detalhes, que é importante. Ela tinha dado um preço, né, na licitação, foi até um pregão eletrônico, né, uma espécie de leilão em que as empresas oferecem os melhores preços, né, o preço melhor que tem. A Star Nutri ofereceu como preço para atender, assumir a cozinha, né, das escolas municipais, ofereceu o preço de R$31.604.000. Esse foi o preço que ela havia oferecido. Aí outras duas empresas, eu tenho até os valores aqui, uma ofereceu 32.546.000 e a empresa 3, 32.245.000. Então essas duas empresas com preço até mais alto. A Star Nutri, R$31.604.000. Né? E, curiosamente, embora tenha oferecido um preço mais baixo, ela diminuiu ainda. Ela aceitou reduzir e ofereceu o preço de R$30.975.341. Então, em relação à empresa, a segunda empresa com preço menor, ela reduziu o preço em R$600.000. Ela já tinha reduzido em R$600.000, de 31.604 para 30.975, e aí reduziu mais ainda, mais R$600.000 a menos, né? E aí, a gente também já disse aqui, essa empresa da senhora Thaís Otaviano Rodrigues Pereira, ela tinha hoje ela tem o endereço ali no Butantã, mas o endereço antigo dela era a Avenida Vida Nova 28, Márcio. Que o que fica na Avenida Nova 28 da Bom da Serra? Qual o endereço? Cooperativa Vida Nova. Então, Cooperativa Vida Nova, Centro Empresarial. Centro Empresarial. Onde está sediada, né, a cooperativa fundada pelo prefeito Aprígio. Então, depois que a empresa ocupou o espaço lá no empreendimento, ganhou o presente. Ganhou essa licitação mesmo tendo já oferecido um preço menor e ainda, né, fez a gentileza de abaixar o preço desse contrato. E uma grande suspeita de formação de cartel aí. Porque os preços são muito justos, a princípio, né? Os preços estão muito próximos à suspeita de cartel aí. Não só de cartel, como o chamado dumping, né? Que uma empresa, né, não sei por que razão, além de oferecer um preço menor do que a concorrência, ainda baixa mais ainda. E quem está sofrendo no final das contas, Adilson? As nossas crianças. Nossas crianças que estão tendo uma merenda de péssima qualidade. Muitas vezes as crianças, né, têm a merenda com uma única refeição durante o dia. O nosso próximo destaque é: Tribunal desaprova contas do deputado estadual Eduardo Nóbrega. No plenário do dia 21, o TRE desaprovou por unanimidade as contas do deputado estadual Eduardo Nóbrega do Podemos. De acordo com a relatora juíza Maria Cláudia Bedotti, foram identificadas por omissões de informações obrigatórias. As irregularidades totalizaram R$ 101.346,20, que representa 13% das despesas da campanha. A decisão foi fundamentada nos artigos 32, 50 e 79 da resolução do TSE 23.607/2019. Adilson Oliveira, se a justiça levar a sério, a ferro e fogo, o que acontece com o deputado estadual Eduardo Nóbrega? Pode perder o mandato. Além de perder o mandato, ele vai ter que pagar a multa de R$ 27.000, Adilson,
essa multa ele não escapa, ele vai ter que apresentar a sua defesa com relação a toda essa documentação, mas não deixa de correr o risco de perder o mandato não, é isso? Corre o risco de perder o mandato, uma vez que, em geral, o Tribunal Superior Eleitoral tem mantido as sentenças da Justiça Eleitoral no Estado, né, no TRE, tem mantido, então, né, ele pode recorrer, evidentemente, até a instância superior, mas ele corre o risco de perder o mandato. Isso aconteceria, se vier a acontecer, seria mais lá na frente, né? Mas ele corre um sério risco por, né, erros. E foi um agravante, hein? Foi por unanimidade, né? Então, irregularidades na prestação de contas. Tá? Se for levado a ferro e fogo lá na frente, ele vai ter a sua defesa, tem direito, né? A sua defesa lá na frente, se ele não conseguir se recuperar, o mandato dele vai ser cassado. Nosso último destaque, então, com Adilson Oliveira. Meu último destaque é na área da saúde. A empresa contratada por Aprígio demora mais de 7 horas para atender pacientes e ainda perde exames. A HBB, Associação Hospitalar Beneficência do Brasil, assumiu os prontos-socorros de Taboão da Serra em 7 de abril. Menos de 2 meses de gestão depois, né, é um relato quase que diário de filas, de demora do atendimento nos prontos-socorros, né, mas nós temos 2 vereadores em especial que dizem que melhorou a situação, que agora é questão de algumas horas, no máximo 2 horas, que os pacientes de Taboão da Serra aguardam para ser atendidos nas unidades de urgência e emergência de Taboão da Serra. Anderson Nóbrega e enfermeiro Rodgers. Agora, diferentemente do que esses 2 vereadores relatam, sobem na tribuna, enchem a boca falar que o serviço melhorou, o sufoco continua, inclusive no PS infantil. No último dia 26, a paciente, a mãe de uma criança, a Letícia Fortunato, postou numa rede social a situação do atendimento no PSI. Eu vou ler aqui o relato dela. Desde as 11 horas da manhã, aqui no PSI. Ela cita o nome da filha, fala que a filha estava vomitando e com diarreia. E eles não deixam dar nada para ela e nem chamam para a medicação. Fui reclamar com a chefe, entre aspas, porque uma outra pessoa tinha me dito que sumiram a ficha, aí ela cita o nome da criança, e ela simplesmente me tratou super mal e não soube conversar. O que faz, ela pegou a ficha da criança e não sei onde e faltou esfregar na minha cara. Esse é o relato da Letícia Fortunato, né? Então, e ela diz que exatamente 3 horas e meia para tomar uma medicação. Mas ela fez essa postagem, ela estava lá no PSI, ela fez essa postagem às 18h21. Então, ela disse que estava lá desde as 11 horas da manhã. Das 11 até 18 são 7 horas, 7 horas e meia. Então, esse é o tempo que chega pacientes a esperar no PSI infantil, Márcio. Diferentemente do que esses 2 vereadores aí, esses 2 cidadãos, falam para a população de Taboão da Serra. Eles falam, Adilson, mas quem ouve não acredita em 1 centímetro do que falam, não acredita em 1 polegada, 1 centímetro, não acredita em nada. Né? Eles falam para o Aprígio, eles falam para a dona ali, para a dona Luzia levar para o Aprígio. Eles só falam para o Aprígio. Eles não têm voz para a população. Porque se falarem para a população, nós como população não vamos acreditar isso nunca, porque quem sofre na pele somos nós, né? Inclusive, esse relato da Letícia foi no dia 26. Dia 26 foi na sexta-feira. Né? Na segunda-feira agora, uma outra moradora, a Ana Lúcia,
também relatou que perderam o exame da neta dela, que estava sendo atendida lá no PSI. Lembrar, Márcio, que o Aprígio contratou essa empresa, a HBB, por 54.800.000 reais, um contrato de emergência de 6 meses, 17 milhões a mais do que pagava para a empresa anterior, a SPDM, ou seja, 50% mais caro. Pagamos mais para receber menos, né? Então vamos para o nosso destaque final, Adilson. O meu destaque final é que nesta quarta-feira, quando estamos gravando o programa Roda de Fogo, eu encontrei um senhor, um cidadão. Eu estava ali no CRAS Trianon, ao lado do PSI, inclusive, coincidentemente. Eu estava ali no CRAS Trianon, que é o Centro de Assistência Social, e encontrei lá o senhor Márcio Leite. Eu até perguntei, ele estava com uma vasilha com lanches. Entrou no CRAS, entrou rapidinho, entregou e saiu. Aí quando ele estava entrando no carro, eu perguntei para ele, o contrato está grande? Aí ele respondeu, não tenho, estou querendo um. Esta foi a fala do senhor Márcio Leite. Quem é Márcio Leite? Márcio Leite é um antigo já político, já foi candidato a vereador ao lado do Aprígio. Ele foi subsecretário agora da gestão Aprígio na manutenção. Ele saiu para montar um restaurante ali no Pirajussara. Aqui Zé monta aqui último, se não me engano. Ele montou um restaurante e foi premiado com um contrato, sim senhor, de 170 mil reais do governo Aprígio. Foi contemplado para fornecer pão com queijo e presunto e um potezinho 200 ml de suco para a prefeitura no valor, sim, repito, tem contrato sim, por 170 mil reais. Adilson Oliveira. Era o lanche que ele estava entregando nesta quarta-feira no CRAS Trianon, que ele está entregando nos outros equipamentos da prefeitura. Então, como é que o senhor Márcio Leite disse que não tem contrato? O senhor está entregando lanche de graça? Conta outra, né? Voluntário. Voluntário. E o valor não é baixo, não. Cada lanche que ele está fornecendo, o Adilson Oliveira chega a quase R$9. R$9. Então, por lanche. Pois é. Então basta ter passado pelo governo que ganha um contrato. Montou um restaurante e ganhou um contratozinho de 170 para fornecer pão, uma fatia de queijo, uma de presunto e um suquinho 200 ml. R$9. O seu destaque final, Márcio? O meu destaque final vem do nosso mandatário. Uma fonte nos revelou, né? Uma fonte nos revelou com os últimos acontecimentos, Adilson Oliveira, da GCM, e também com uma foto de Eduardo Nóbrega junto com o prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, não foi bem digerida não pelo mandatário. Esses dois últimos episódios levou a que Aprígio comentasse nos bastidores, junto com essa nossa fonte, dizendo que está desanimado, só está levando faca nas costas e que está pensando seriamente em desistir, provavelmente não quer saber de reeleição. Foi o que a fonte nos passou, em outras palavras, Aprígio está com entre aspas, o saco cheio e não pensa em disputar reeleição. O que você pensa disso da minha fonte, Adilson? Não minha. A minha fonte nos passou, provavelmente Aprígio não vai querer passar por mais isso não, em 2025, Adilson. A conferir, né? O fato é que o governo Aprígio está mal, né? Deixa eu somar. O fato da Rede Globo, né? O fato da matéria da Rede Globo, aí que eu esqueci de incluir, deixou o mandatário
Nossa, muito... Sim, o governo Aprígio ficou atordoado. Atordoado com essa matéria. Depois veio, né? Depois teve o episódio da GCM, que ficou atordoado também. E para completar mais uma beliscadinha ali, o Eduardo Nóbrega tirou uma foto com o Ney Santos, o que levou ele aí a ficar mais tonto ainda. Esse encontro do Ney Santos no gabinete de Eduardo Nóbrega, lá na Assembleia Legislativa, foi para uma conversa em torno de uma negociação para que a ex-vereadora Elizabeth Carvalho, a doutora Beth, mulher do ex-vice-prefeito Natinha, saia candidata como vice na chapa de Hugo Prado à Prefeitura de Embu das Artes em 2024. Márcio Canciano. Foi isso aí, Aprígio. Foi o Olha de Fogo revelou aqui com exclusividade essa reunião do Eduardo Nóbrega com Ney Santos. Inclusive a doutora Beth faz parte, está no gabinete. Está no gabinete, é funcionária de indicação do Eduardo Nóbrega e está no gabinete. Por aqui, muito obrigado pela sua audiência. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até a semana que vem. Até lá.